Pronto. Bom, vamos começar então com uma oração, né? Com uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, boa noite a todos, então. Retomando um pouquinho dos assuntos que a gente vem trabalhando na nossa aula de Teologia Cética e Mística, nós estamos comentando sobre os princípios fundamentais da vida cristã, né? Então, qual que é o fundamento, né, desse edifício espiritual que nós estamos construindo, e nós estamos já chegando quase que no fim, né? Teria essa e mais a próxima semana para a gente poder terminar esses pilares que dão fundamento, que dão base para esse edifício espiritual que nós estamos construindo. Então, na primeira aula, nós falamos sobre a finalidade, né, tanto do homem como da vida cristã, que nós vimos ali que, em última instância, como fim absoluto, desculpa, como fim absoluto e último, que é a glória de Deus, né? E como um fim próximo e relativo, a nossa santificação pessoal. Nós também vimos na outra aula a respeito da inabitação da Santíssima Trindade dentro da nossa alma, né, na alma das pessoas justas, das pessoas que estão em estado de graça. Então, Deus ele se faz presente dentro de nós, né, ele habita lá no centro da nossa alma, na sétima morada, né, e ele está o tempo todo chamando a gente para conversar, para ter um contato íntimo com ele, e a gente precisa começar a prestar atenção, né, nessa moção interior que Deus nos chama constantemente, né? E aí depois nós vimos sobre a configuração com Jesus Cristo, né? Que essa ideia central de que nós, enquanto cristãos, o nome que a gente carrega de cristão é justamente isso, né? Para que a gente possa ser um outro Cristo aqui na Terra, para que a gente possa se assemelhar, né? Para que a gente possa assemelhar a nossa vida à vida de Cristo, né? Um dos motivos da encarnação do Verbo de Deus foi justamente para poder nos dar esse exemplo concreto de como ele agia, de como ele fazia, para que a gente pudesse, a partir desse exemplo, também seguir a nossa vida. E nós vimos isso dentro de uma dinâmica, né, onde Cristo ele fala para nós no Evangelho de São João que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E de fato ele está presente nesses três pontos, né? No caminho, verdade e a vida. E Cristo é essa ponte entre nós e Deus, né? Justamente porque a missão de Jesus, quando, entre aspas, assim, claro que não existe tempo nisso, né? Sempre, Deus ele sempre existiu, né? Mas no momento que foi decidido que Jesus ia descer até nós, né? Que a missão dele seria essa, ele justamente ia ser ali uma ponte entre o homem e Deus para que a gente pudesse alcançar até Deus de uma forma mais perfeita, de uma forma mais excelente, né? E que a gente pudesse compreender também, né, esse chamado interior que Deus fazia de um modo um pouco mais concreto na vida dos grandes profetas do Antigo Testamento, só que as pessoas, de forma geral, ainda não tinham um conhecimento tão aprofundado disso. E Jesus, de uma forma brilhante, extraordinária, como é a maneira que Deus age, né? A gente não espera menos do que a perfeição vindo de Deus, né? Ele vem nos dar um caminho, uma verdade e uma vida para a gente poder seguir como exemplo, para a gente poder tomar como uma base, não só tomar como uma base, mas para que a gente possa dizer como São Paulo, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, certo? E uma coisa que eu não comentei na semana passada, que eu acho que seria muito pertinente a gente comentar, que está aqui no livro do Rui Marinho, a Teologia da Perfeição Cristã, é que ele menciona uma parte onde ele explica como viver esse mistério da configuração com Jesus, né, de nós nos tornarmos um outro Cristo, né, e inclusive ele fala que uma das preocupações fundamentais que a gente precisa ter de forma cada vez mais intensa, né, é viver aquilo que Deus quer para nós, né,
aquilo que Jesus quer para nós. E, inclusive, na semana passada, quando a gente comentou da eficácia dos sacramentos, né, em especial o sacramento da Eucaristia, a gente percebe que a eficácia dele, claro que o sacramento ele é perfeito, né? Mas a eficácia dele vai depender muito da disposição da alma. Então a gente precisa buscar, e São Tomás de Aquino diz isso num dos seus livros, a, onde ele fala sobre a Eucaristia, né? Que a gente deve se esforçar para cada vez que a gente for receber a Eucaristia, a gente se esforçar para ser mais intenso do que da vez anterior, né? Então ele nos relembra isso justamente porque a eficácia do sacramento, né, está na intensidade ou não que a gente coloca ali o nosso coração, na disposição do nosso coração, na devoção com que a gente se aproxima, seja arrependido dos nossos pecados, seja querendo nos aproximar mais de Jesus. Então isso daí vai infundir diretamente na eficácia do sacramento, certo? E o Roy Marim, ele pega aqui de uma forma muito, muito interessante. Às vezes a gente participa da missa, mas a gente não conhece muito bem o que está ali por detrás, né? O motivo de cada fórmula. E a igreja, ela é muito sábia e santa. Então, cada coisa ali não foi colocada por acaso. Tem um significado espiritual. Tem algo a mais por detrás, né? E o Roy Marim, quando ele vai falar sobre como viver esse mistério, né, de nos configurarmos cada vez mais com Cristo, ele fala, né, que da divisão do progresso espiritual, que ela é dividida naquela frase, naquela fórmula, aliás, que o padre fala, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo, né? Então, no momento em que o padre fala essas palavras, né, o Roy Marinho ele divide ela em três partes, né? Primeiro por Cristo, depois com Cristo e depois em Cristo, que seria uma divisão do progresso das três etapas do progresso espiritual na alma de uma pessoa, né? Então, o primeiro deles, que seria o por Cristo, a gente poderia estar dizendo dentro da teologia tradicional, né, a gente fala das três vias, né? Três vias espirituais, né? A via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva, né? Então a gente poderia estar se referindo, quando a gente fala por Cristo, a gente se refere a essa primeira via, né? Então, o que é fazer as coisas por Cristo? Né? A gente tem que entender que, assim, nesse primeiro ponto, né, quando a gente fala por Cristo, quer dizer o quê? Eu não estou fazendo mais as coisas pensando em mim, pensando nas minhas necessidades, mas estou fazendo as minhas coisas pensando em alguém, né? Estou fazendo as minhas coisas por alguém, assim né, se de certa forma ali se sacrifica, né, acorda de madrugada para poder amamentar a criança e uma série de coisas, tá fazendo aquilo pela criança, porque a criança, claro que de certa forma a criança ela precisa daquilo, né, não que Cristo precise de nós, mas ele quer, né, que nós façamos as coisas por ele, para ele, né, de uma certa forma entregar, ó, pera, isso que eu estou fazendo aqui, quando a gente, por exemplo, assim, a gente faz uma oração da manhã, nós estamos consagrando o nosso dia a Deus ali, sabe? Tá buscando fazer por Cristo as nossas atividades cotidianas, tá? E o mais importante desse primeiro passo, né, de progresso na vida espiritual, quando a gente fala de fazer as coisas por Cristo, porque é muito fácil falar, né? Ah, faço daqui por Jesus, faço daqui por não sei o quê. É fácil dizer, né? Da boca para fora fica fácil. O difícil é você realmente transformar isso em atos concretos, tá? Então, assim, inicialmente, nós devemos focar as nossas ações cotidianas, né? E tudo que a gente for fazer, né? Para que tudo seja direcionado para Cristo. Então, eu vou dar uma aula, por exemplo, então eu direciono isso para Cristo. Eu faço uma oração antes de começar essa aula para que ela possa ser entregue, né? Para que ela possa ser feita em favor do reino de Deus, né? Puxa, eu vou lavar uma louça, que eu faça aquela louça como se eu estivesse lavando a louça que Jesus usou, né? Jesus usou aqueles pratos e eu estou ali limpando aqueles pratos. Eu vou iniciar o meu trabalho, eu faço aquele meu trabalho por Jesus, como se Jesus fosse meu cliente, como se Jesus fosse o meu esposo ou a minha esposa, como se Jesus fosse os meus pais, os meus irmãos, minha mãe, os meus avós, por exemplo, né? Então, isso que é fazer as coisas por Cristo, a gente começar a ter essa ótica de que tudo, gente, é verdade, tudo mesmo, todos os lugares Deus está presente, principalmente na alma do justo.
Então, na medida em que eu faço as coisas por Jesus, eu estou me aproximando. É como se eu estivesse colocando a minha atenção cada vez mais nessa presença de Jesus. Porque Jesus, ele de fato está presente. Isso eu já falei, e eu repito várias vezes, porque isso é um tema, assim, fundamental para a gente entender essa dinâmica da vida espiritual. Se a gente quer se aprofundar na vida espiritual, a gente precisa compreender a presença de Cristo. Então, Jesus, ele ressuscitou, e a humanidade dele ressuscitada permanece no meio de nós, como ele prometeu. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, isso é um fato, ele está conosco, ele está aqui agora, ele está conversando conosco agora, dentro do nosso coração, só que ele também está o tempo todo falando com a gente. O tempo todo. E quando a gente direciona a nossa atenção e nos esforçamos para que as nossas ações sejam feitas direcionadas para Cristo, a gente meio que vai se acostumando a presenciar essa presença de Jesus, certo? E isso vai fazendo com que a gente crie cada vez mais intimidade. É muito parecido, gente, com um casal de namorados, por exemplo. E quando um se afasta do outro, o outro fica pensando nele. Quanto mais você pensa naquela pessoa, né, ou você se recorda de momentos felizes, mais você vai amar aquela pessoa. Mais você vai estar, de uma certa forma, íntimo daquela pessoa, certo? E aí, aos poucos, isso vai se tornando também em sacrifícios. Então, vai chegar um momento em que você vai começar a renunciar a coisas, né? Então, você vai renunciar uma preguiça sua para fazer um momento de oração, você vai renunciar uma discussão com alguém, né? Então, puxa, ao invés de eu falar essas palavras que eu sei que vai ferir aquela pessoa, eu vou manter em silêncio. Deixa assim mesmo, né? Para que não crie uma confusão. E o que é o sacrifício? É próprio do amor sacrificar, né? Prova de amor maior não há do que aquele que dá vida, né? E o sacrifício é de uma certa maneira, nós estamos dando uma parte da nossa vida ali. Nós estamos sacrificando algo que, mesmo que seja egoísta, tem um certo valor para nós, certo? E uma outra coisa importante para a gente poder começar a direcionar melhor as nossas ações cotidianas é a gente começar a nos questionar do porquê. Porquê das nossas ações? Por que eu faço isso? Qual o motivo que eu coloco quando eu vou agir? Eu tô fazendo isso por Cristo, ou pelo menos eu tô tentando fazer isso por Cristo, ou eu simplesmente sigo a minha vontade? Eu não me recordo agora o santo. Eu acho que era São Luís Gonzaga, mas eu não tenho certeza. Que todas as ações ele se questionava. De que me vale isso diante da eternidade? Então, fazer determinada coisa, de que me vale isso diante da eternidade? Vale a pena fazer? Por que eu tô fazendo? E aqui, gente, entenda uma coisa. Valer a pena fazer algo, não existe uma coisa em específico que vale a pena e outra coisa em específico que não vale a pena, não. A gente pode fazer várias coisas das mais diversas. O que vai valer ali é o porquê que eu estou fazendo aquilo. Quem está me movendo a fazer aquilo? Sou eu ou não? O Espírito Santo que está me movendo, o Espírito Santo que está me inspirando, eu estou me deixando ser conduzido. Você pega, por exemplo, São Bento, né? São Bento, por exemplo, ele foi santo fugindo da escola. É uma coisa que a gente vê hoje em dia e fala, nossa, isso é um absurdo, né, a pessoa não estudar. Mas ele foi santo assim. Foi errado o que ele fez? Não, porque ele estava fazendo aquilo com a intenção de fundar um mosteiro, com a intenção de fundar uma ordem, com a intenção de salvar almas. Ele está fazendo aquilo por Cristo. Em contrapartida, se você pega a vida de Santo Inácio de Loyola, foi o contrário. Santo Inácio de Loyola ele foi para a escola, inclusive ele foi depois de velho. Santo Inácio de Loyola tinha mais de 20, acho que 27 anos mais ou menos, e ele se matriculou na escola infantil. Porque, por que ele fez isso? Né, só para vocês entenderem. Porque ele precisava tirar um diploma, né? Santo Inácio ele é bem da época em que do surgimento ali das faculdades, né? Ele tinha que tirar um diploma para ele poder evangelizar as pessoas com mais segurança, porque na época tinham muitas heresias, né? E como ele queria dar mais confiabilidade para aquilo que ele estava falando, ele viu que era necessário, né? Deus moveu o coração dele para que ele fosse atrás do diploma, tirar o diploma. E ele cursou toda a educação primária, inclusive tem retratos de Santo Inácio que são bem marcantes, assim, que tá lá ele, velho, grandão, no meio de crianças rindo dele, porque, né,
virou chacota na escola, né? Pô, o cara tão velho assim estudando com crianças pequenas. Mas ele foi santo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O que quer dizer com isso é que, assim, não necessariamente eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo agora e ir pro eremitério, vou morar no deserto para ficar só rezando, entrar no convento de clausura. A partir de agora, então, eu tenho que ir todos os dias na igreja. Não, não é isso. Claro, se você for movido por Deus a fazer isso, ótimo, é muito bom, é excelente que faça isso, tá? Mas você precisa no seu cotidiano, nas coisas que Deus colocou para você hoje. Isso é uma coisa muito interessante, gente. Porque às vezes a gente fala, né, a gente precisa seguir a vontade de Deus. Tá, e como que a gente sabe o que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus? Entenda uma coisa, Deus, ele permite as coisas acontecerem na nossa vida. Se ele está permitindo a nossa vida ser exatamente como ela é agora, é porque é da vontade de Deus que ela seja assim agora. Cara, às vezes vai estar com aquele incômodo, não, talvez preciso mudar aqui, preciso mudar ali, etc. Tudo bem. Mas você não precisa fazer coisas extraordinariamente diferentes. Você pode continuar fazendo o que você faz hoje, só que você vai colocar uma nova ótica. Você vai olhar para aquilo de uma forma diferente e você vai fazer aquilo por um motivo diferente. Entendeu? Você vai fazer aquilo por um motivo diferente. Porque você quer fazer aquilo por Deus, porque você quer fazer aquilo porque você quer se aproximar cada vez mais de Deus. No fundo, é isso. A santidade é isso. Existe um Deus perfeito, maravilhoso, no qual está contido todas as perfeições, toda a felicidade. Às vezes a gente se pergunta, o que o ser humano quer? Se a gente for resumir no senso comum, o ser humano ele quer ser feliz. Se perguntar para todo mundo quer ser feliz. Todo mundo. Não existe uma pessoa que não queira ser feliz. As pessoas querem ser felizes. Só que, claro, alguns escolhem caminhos errados, né? Mas até mesmo as pessoas que escolhem o caminho mais ou menos, ou até acertam um pouco no caminho, elas acabam não escolhendo a felicidade em Deus. E a felicidade está em Deus. A felicidade não está em nada fora. Não está na viagem, não está se o filho fez faculdade ou não, não está no seu emprego, não está naquilo que você estuda, não está no seu marido, não está na sua esposa, não está no paro. A felicidade não está nessas coisas. A felicidade está em Deus. Lembra, Santo Agostinho? Eis que estava dentro e eu fora. Tem ali um Deus grandioso, perfeito, no qual ele contém todas as perfeições, não falta nada em Deus. Tudo que você busca, Deus tem. Deus é tipo assim, o, eu falo, o príncipe encantado. Pô, era para todo mundo estar apaixonado por ele, porque ele tem tudo. Tudo que você precisa, ele tem. Todas as coisas. Ele é paciente, é amoroso, é justo, é duro também, é carinhoso, é para todos os tipos, né? Ele serve para todo mundo. E a gente vive tentando buscar coisas fora. Não, porque eu só vou ser feliz quando eu fizer tal coisa, a minha meta da vida é tal, não sei o quê. Não que a gente tenha que excluir essas coisas da nossa vida. Não, a gente pode ter metas, né, de vida, de bens materiais para a gente adquirir, uma casa, um carro melhor, de repente uma viagem com a família, etc. A gente pode ter tudo isso. Isso não é o problema. O problema é quando a gente coloca isso como fim. A gente tem que lembrar da primeira aula. Nossa finalidade é dar glórias a Deus. E aí, assim, o mais interessante é que a gente vai ser mais feliz quanto mais glórias para Deus a gente der. Só que o capeta, ele insiste em falar pra gente que não é assim. Ele insiste para a gente ter uma visão de curto prazo. Não, então vamos pensar no prazer agora. Eu preciso do prazer agora, então eu vou fazer essa coisa agora. Não, pera, às vezes se eu renuncio esse prazer agora, lá na frente, no longo prazo, que é o que interessa pra gente, né, a vida eterna, não é o curto prazo, essa vida aqui não é interessante pra gente, o que interessa pra gente é a vida eterna. Lá na frente, eu vou ser recompensado por tudo isso. No fim das contas, a gente já venceu a batalha. Jesus já venceu a batalha, não tem por que a gente se preocupar. Só que a gente precisa direcionar o nosso olhar para isso, a gente precisa fazer as coisas por Cristo. E aí, o que é mais interessante de tudo isso é que você fala, nossa, meu, quando a gente encontra uma pessoa que faz as coisas por Cristo, você fala, meu, essa pessoa aí é santidade em pessoa aí, santidade consumada, que demais, que pessoa top. Isso aí é só o começo. Isso aí é só o comecinho da vida espiritual. Porque daí a gente vai para a segunda etapa, né, que é, então, por Cristo, com Cristo.
Então, pera, na segunda etapa, a gente mudou, né? A palavra que vem, eu não sou muito bom em português, então eu não sei como que chama a palavra que veio anterior à de Cristo aí, mas tem algum, deve ter algum termo técnico, que eu não sei. Hã? A minha esposa falou que é preposição, então, a partir de agora tenho um conhecimento a mais de português. Então, mudou a preposição. Antes era por, agora é com. Tá. O que é fazer uma coisa com? Ou seja, eu estou acrescentando. Antes eu estava fazendo aquilo por causa de Deus. Agora eu estou fazendo aquilo com Deus. Ou seja, ele está junto comigo. São os irmãos aqui que estamos, vamos dizer assim, em palavras cômicas, né? A gente está fazendo uma sociedade aqui e a gente vai tocar essa empresa junto. É eu e Cristo, certo? E Cristo, ele é a fonte e o manancial da graça. Enquanto a gente permanece em estado de graça, ou seja, a gente não comete pecado grave, Cristo, ele vai estar conosco, lá dentro, na nossa sétima morada, nos chamando constantemente, e conforme a gente vai produzindo atos de fé, né, atos de crer na presença de Cristo, de perceber de forma verdadeira que ele está de fato aqui, a sua humanidade santíssima, a sua humanidade divina vai tocando a nossa alma, como aquele exemplo que eu dei da mulher que padecia fluxo de sangue, em que ela toca, crendo na presença de Cristo, e sai uma força de Jesus e cura aquela mulher. É aquilo que eu falei para vocês. É engraçado, mas eu fico pensando na cara dos apóstolos na hora, né? Que Jesus fala: quem me tocou? Aí, tipo, meu, tá de brincadeira, né, Jesus? Pô, tem um monte de gente aqui, todo mundo em cima de você, tá todo mundo tocando em você. Como assim quem te tocou? É porque as pessoas estavam tocando apenas a parte externa. Elas não estavam tocando, elas não estavam sendo tocadas pela alma de Cristo. Elas não estavam de fato crendo na presença de Cristo. Aquela mulher creu. E saiu uma força de Jesus e foi até ela, e ele, claro, teve uma cura material, mas aquela cura, a gente sabe disso, que todas as curas que são citadas no Evangelho, por mais que se tratam de curas materiais, de doenças, são curas espirituais. São curas da nossa vida espiritual. Então, a vida espiritual daquela mulher, a partir daquele dia, não foi mais a mesma de anteriormente, porque ela foi tocada pela graça de Cristo. E não foi simplesmente assim, Cristo que tocou, foi ela que foi até Cristo. Ela creu na presença de Cristo, e a partir do momento que ela creu, saiu essa força que veio até ela, tá? Então, assim, quando a gente for fazer alguma coisa, a gente sempre deve buscar o auxílio de Cristo em nossas ações. Primeiro, a gente tem que buscar fazer por ele. Pergunta, ó, por que motivo que eu tô fazendo isso? Agora não, eu preciso buscar o auxílio de Deus. Jesus, eu preciso que você faça por mim, porque eu não sou capaz. Você tem que olhar para sua vida, para suas falhas e ver, Jesus, eu não sou capaz de fazer isso. Sem vós, sem ti, nada posso fazer. Eu não sou capaz de fazer isso sem ti. Eu preciso da sua presença. Eu preciso que você me auxilie nisso que eu estou fazendo agora, para que isso possa ter, quiçá, algum valor, né, diante do Pai Eterno, né, para que minha obra tenha algum valor, valha algo diante de Deus, né? Porque é completamente diferente eu mostrar para Deus algo que eu fiz sozinho do que eu mostrar para Deus algo que eu faço com Jesus, em íntima união com Cristo. O que vai diferenciar um São Francisco de Assis acolhendo um pobre de uma pessoa participando de uma pastoral, né? Claro que sim, eu estou olhando de um olhar externo, tá? Não estou julgando o coração de ninguém, até porque com certeza devem existir pessoas que fazem parte da pastoral, que ajudam os moradores de rua, que têm um bom coração, né? E que tem intimidade com Deus. Mas qual que é a diferença de São Francisco de Assis acolhendo um pobre e uma pessoa acolhendo um outro pobre ali que faz parte de uma pastoral, que vai levar uma sopa, por exemplo, à noite? Qual que é a diferença dos dois? É que o São Francisco de Assis está fazendo aquilo intimamente unido com Cristo. Ele está olhando para aquela pessoa ali, ele está vendo Cristo ali com ele. E é até interessante que você vê nos relatos, né? Por exemplo, assim, vou dar um exemplo de Santo Inácio, que é um santo que eu conheço melhor a biografia. Tem um relato de Santo Inácio. Nossa, e agora? Eu falei que eu conheço melhor, mas eu fiquei em dúvida se Santo Inácio ou se é São Francisco Xavier. Bom, mas enfim. Um dos dois, agora não me recordo. Que ele estava ali diante de um enfermo e ele sentiu um repulso muito grande, né, daquele enfermo, da ferida que aquele enfermo tinha. Eu não lembro
exatamente o que era. E aí, como num ato heróico, ele foi contra aquela repulsa que ele estava, e ele foi lá e beijou a ferida do, do pobre, do doente ali, e cuidou dele, né? Puxa, sabe como que ele fez isso? Ele buscou auxílio em Jesus. Que se fosse só olhar para a carne dele, para ele em si, ele não queria, meu, dar repulsa, isso aqui é nojento. Mas por ele buscar o auxílio em Cristo, por ele fazer aquilo em íntima união com Deus, ele conseguiu fazer, né? Então a gente sempre tem que pedir esse auxílio, pedir para que ele tome o nosso lugar, de fato, para que as nossas ações sejam feitas unidas a ele, né? E aí, por último, claro que eu estou passando de uma forma bem breve, até porque senão era nem o tema da aula, mas tudo bem. E uma última parte, que vamos mudar a preposição novamente, então a gente falou por, com e por último em. Aqui entra a frase de São Paulo, aquela famosa frase: para mim, o viver é Cristo. Eu vivo, mas não sou eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. Aqui a gente está falando da plena união com Jesus. É quando a gente alcança a plenitude da vida cristã, né? A santidade consumada é uma santidade, é um estado de vida, é um estado da nossa alma em que ele está plenamente unido, unido com Cristo, né? E é interessante que o último anseio de Cristo na noite da ceia, né, da Santa Ceia, ele fala lá no Evangelho de São João, gente. O Evangelho de São João é um evangelho maravilhoso para falar sobre essa união íntima com Deus. E ele fala que o último anseio dele é que nós sejamos um com ele, de maneira cada vez mais perfeita. Cada vez mais perfeita. É isso que ele quer. A gente quer que a gente seja um com ele. A gente quer que que ele viva em nós de uma maneira em que se sobressaia mais ele do que nós. E aí, de fato, quando a gente chega nisso, aí sim nós seremos como um outro Cristo aqui na Terra, certo? Né? E só para vocês entenderem um pouquinho mais essa dinâmica, né, do em Cristo, que é uma coisa muito elevada, claro, só que não é impossível da gente chegar nisso. A gente precisa se esforçar. O caminho é árduo, o caminho não é fácil, né? A porta é estreita, mas a gente precisa se esforçar e é possível a gente chegar lá, tá? E aí uma coisa que a gente precisa entender: nós conhecemos Jesus através da virtude da fé, tá? Então a fé, eu já comentei com vocês, que é você buscar a presença de Cristo, você crer que verdadeiramente Cristo está presente, né? Inclusive você pode fazer esse exercício agora. Você pode ir no íntimo do seu coração. Creia, Jesus, ele está presente aqui. Ele está aqui. Está aqui agora, falando com você, no íntimo do seu coração, te convidando a conhecê-lo cada vez mais. E através da virtude da fé, através de crer nessa presença, de compreender que Cristo está o tempo todo presente com a gente, que a gente conhece Jesus, tá? Depois, nós entramos numa dinâmica da virtude da esperança, que eu creio que eu ainda não tenha comentado aqui, mas claro que vai ter um momento em que a gente vai se aprofundar mais. Mas a esperança não é simplesmente esperar algo acontecer, é também. Mas a virtude da esperança é aquela expectativa do servo. Sabe aquela parábola em que o patrão ele sai e deixa os servos, né? E aí quando ele volta, teve aqueles servos que fizeram as coisas e teve aqueles que não fizeram. Aqueles que fizeram as coisas, eles estavam na expectativa de que o patrão poderia retornar a qualquer momento, então eles não poderiam parar de trabalhar, porque a qualquer momento o patrão poderia vir. Assim como aqueles preguiçosos, não, ele viajou, ele vai ficar um mês fora, eu vou ficar aqui de boas todo esse tempo, e aí, daqui a um tempinho eu faço alguma coisinha ou outra. Ou seja, eles não estavam esperando, e aí o que aconteceu? O patrão veio. O servo bom e fiel foi recompensado. O servo mau e preguiçoso foi castigado. A mesma coisa da parábola das 10 virgens. A gente tem que estar preparado.
né? E a virtude da esperança, ela nos ajuda nisso. Eu estou na expectativa de que Jesus pode vir a qualquer momento. Bom, se Jesus pode vir a qualquer momento, eu preciso estar preparado para recebê-lo. Hugo de São Vítor, um, é um monge do século 1100, 1200, se não me engano, um pouquinho antes de São Tomás de Aquino, ele vai dizer, num de seus escritos, que nós precisamos construir uma casa dentro de nós para que Jesus possa vir habitar nessa casa, possa vir morar nessa casa. Claro que isso é uma simbologia, mas nós precisamos, claro, limpar essa casa que é a nossa alma, que está suja pelo pecado que nós cometemos, e nós precisamos ornar ela pelas virtudes. Em cada virtude que eu pratico, eu estou ornando esse castelo interior, essa casa interior que tem dentro de mim. Para que quando o mestre, o noivo, vier, eu esteja preparado para recebê-lo, para que eu possa bem recebê-lo aqui dentro de mim. Então, é isso que a virtude da esperança faz. Ela gera em nós essa expectativa de que Jesus pode vir a qualquer momento. E se Jesus pode vir a qualquer momento, eu preciso estar preparado. A gente não sabe quando vai ser a parrosia, por exemplo, a segunda vinda de Jesus. Pode ser que seja agora. Como que está o nosso coração? A gente está preparado para ver? Se a gente está preparado para estar diante de Jesus, a gente não sabe quando vai ser o dia que nós iremos morrer. Nós estamos preparados para isso? Eu estou preparado para estar diante do divino tribunal e ali ser acusado? Ou ser recompensado pela vida que eu levei? Então, é isso que a virtude da esperança nos causa, né? E de uma forma concreta, né, quando a gente for rezar, a gente pode sim buscar de uma forma saudável essa ansiedade, né? Você está ali na oração e você, puxa, Jesus, você pode vir a qualquer momento. Eu quero estar te esperando, eu quero estar pronto para quando o Senhor vier. E você fica ali naquela expectativa, não, pera, Jesus, se eu parar agora a minha oração, pode ser que Jesus venha daqui 1 minuto, deixa eu ficar mais um pouquinho para ver se ele não vem. Aí você vai indo, deixa eu ficar mais 1 minuto, mais 1 minuto, mais 1 minuto. Quando você vê, você já ficou horas ali, né? A gente às vezes se pergunta como que os santos rezavam tanto tempo, né? E muitas vezes eram praticando a virtude da esperança. Ó, Jesus pode vir a qualquer momento. Não posso deixar passar. Não posso deixar o noivo passar. Preciso estar prestando atenção, certo? E por último, a gente tem a virtude da caridade, dentro das três virtudes teologais, né? Essas três virtudes que vão nos unir com Deus, né? Que vão causar essa união com Deus, né? E na virtude da caridade, a gente está falando principalmente da nossa vontade, tá? O que é a nossa vontade? Nossa vontade é o nosso querer, né? Se você quer fazer uma coisa, você vai lá e faz. Se você não quer, você não faz, certo? E para onde tem que estar apontado o nosso querer? Para onde tem que estar apontado a nossa vontade? Para Deus e para mais nada. A prática da virtude da caridade é você, naquele momento em que você está ali na oração, você querer apenas Deus e mais nada. Só isso. Só Deus basta. Não preciso de mais nada. Não preciso me preocupar com a comida que eu tenho que fazer, com meu filho, que eu tenho que cuidar, com o emprego, não preciso me preocupar com nada. Eu só preciso querer a Deus. E uma coisa muito interessante que às vezes as pessoas não fazem é a ação de graças após receber a Eucaristia. Muitas vezes a gente sai muito rápido da missa. Acaba a missa, a gente já sai lá, já quer conversar com as pessoas e tudo mais, sendo que o Divino Esposo está ali dentro de nós esperando a gente para poder conversar um pouquinho. E em específico, no momento da comunhão, é o momento em que nós temos, assim, a certeza. Claro que, assim, Deus ele está presente, isso a gente sabe, 100% certeza, só que fica difícil a gente ver isso. Na Eucaristia não, tá ali. Tá dentro de você, você acabou de comungar. O corpo, o sangue, a alma, a divindade de Cristo está na espécie ali do pão que está comungando, tá ali. E até se dissolver o pão dentro do seu corpo, Jesus ainda está ali. Normalmente leva uns 10 minutos esse processo, né? Então, normalmente você comunga, né? Aí vai uns 4 minutos de música, mais ou menos. Aí mais uns 4, 5 minutos de aviso e você ainda tem mais uns 3 minutinhos ali. Ao invés de você sair correndo para bater papo com as pessoas lá fora, não, fica um pouquinho ali.
Fica fazendo o quê, Gabriel? Você não precisa fazer nada. Só fica ali. Só fica ali. Fala assim, Deus, eu não quero mais nada além de ti agora. E eu vou escolher isso. E você escolhe ficar ali. Claro, se você quiser, você pode. Tem orações belíssimas de São Tomás de Aquino sobre a Eucaristia, de outros grandes santos sobre a Eucaristia, que nos ajudam, que dão alimento. Tem aquele livro da imitação de Cristo, que tem algumas fórmulas ali que são belíssimas sobre a Eucaristia. Tem um livro chamado Mensis Eucarístico, né, ou em português, Mês Eucarístico, que também tem fórmulas ali belíssimas sobre a presença de Cristo. Mas a virtude da caridade é isso, você não querer mais nada além de Cristo. É você não buscar mais nada. Porque a gente não precisa buscar mais nada. Quando a gente está ali com Jesus, não precisa de mais nada. Mais nada importa nessa vida. Até porque tudo vai passar. As suas dívidas, as suas aquisições, os seus bens materiais, as pessoas com que você convive, o trabalho que você tem, as honrarias que você recebeu, deixou de receber, tudo isso vai passar. Tudo isso um dia vai acabar. Pode ser que, claro, você produza algo que dure aí por muito tempo, como muitas pessoas duraram, mas um dia isso vai acabar. Quando Jesus vier na sua segunda vinda, tá lá, né? Tá descrito isso, ele vai colocar fogo em tudo e vai acabar com tudo. Vai colocar à sua direita os escolhidos e à sua esquerda os condenados. E tudo aquilo que você fez, pronto, ficou para trás. Gente, por que que vocês acham que... Beleza, claro que assim, a gente precisa ter como uma, digamos assim, uma meta na nossa vida, produzir coisas que vão durar, né? A gente precisa dar ensinamentos para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas ao nosso redor. A gente precisa produzir coisas assim. De fato, a gente precisa. Mas, puxa, se Santo Tomás de Aquino, no fim da sua vida, ele olhou assim para trás e falou assim: Nossa, tudo isso que eu fiz e que eu escrevi é como palha diante de Deus. E nós estamos falando do autor da Suma Teológica, simplesmente um maior e mais completo livro de teologia que existe. E quando eu falo teologia, não estou falando teologia teórica, estou falando teologia prática, de vida de oração, de tudo. Ali é um manual completo. Se você quer saber sobre a igreja, sobre Jesus, você vai ler a Suma Teológica. Ali tem tudo. Literalmente tudo. Santo Magino se questionou de tudo. Ele na Suma Teológica. Se ele que escreveu essa obra magnífica olhou para trás e falou assim: Isso daqui é palha diante de Deus, o que não são as nossas obras aqui na Terra? É tudo palha. Tudo palha. Claro, a gente não, isso não está excluindo os méritos daquilo que foi construído, mas diante da presença de Deus. Inclusive, São Tomás de Aquino ele fala isso diante de um acontecimento místico, né? Em que ele tem ali uma experiência mística, o crucifixo ele se dobra diante de São Tomás de Aquino e fala assim, para ele, Deus falando para ele, né? Tomás, tu escrevestes muito bem sobre mim. Me diga o que tu queres que eu te darei. É Deus falando isso para São Tomás de Aquino. É São Tomás de Aquino, né? Em vez de falar, não, eu quero um reino, eu quero viver mais, eu quero mais conhecimento, eu quero poder escrever mais livros, eu quero celebrar mais missas, eu quero, não sei, evangelizar mais as pessoas, eu quero trabalhar mais, eu quero viajar mais, eu quero comer mais. De todas as coisas que ele poderia pedir, o que ele pediu? Nada, Senhor, além de ti. Ele não queria nada além de Deus. Por quê, gente? Novamente, Deus está toda a felicidade. Não tem por que a gente buscar em outras coisas, sendo que Deus ele é perfeito. Ele contém tudo. As outras coisas passam, morrem, vão embora, se acabam um dia. Deus não. Deus não muda. Deus ele é, sempre foi e sempre será. E nele sempre vai estar toda a nossa felicidade. E quando São Tomás, na Suma Teológica, ele vai falar sobre o amor, né? O que é de fato o amor?
ele fala que é próprio do amor querer se unir, né? É próprio do amor querer se unir. E é próprio das pessoas, das almas que querem seguir o caminho de Deus, que querem ir até Deus, quererem se unir. E a gente sabe de que a gente tem uma certa forma, uma analogia na vivência do casamento. Na vivência do casamento, você busca se unir àquela pessoa que você escolheu, tá? E aqui eu não estou falando simplesmente da união carnal. Não. Não é esse tipo de união, porque inclusive esse tipo de união não dura, não faz durar um casamento. Não faz um casamento ser duradouro. Mas sim a união da vontade, a união das metas, a união do objetivo, a união de querer um se sacrificar pelo outro. Isso sim é amor. Claro que no casamento isso é de forma imperfeita. Não tem como eu unir a minha vontade com a vontade da minha esposa. Isso é praticamente impossível, cara. Vai chegar momentos em que eu vou pensar uma coisa, ela vai pensar outra. Só que a gente pode unir a nossa vontade com a vontade de Deus. Deus é perfeito. A gente pode unir nosso sacrifício em Deus, porque Deus é perfeito. A gente pode fazer tudo por, com e em Cristo, porque Cristo é perfeito. E aí que tá a maior diferença. E, gente, quando a gente comenta disso, parece uma coisa tão simples. A gente fala, puxa, é tão simples, mas na prática é tão difícil. É tão difícil na prática. E por que que é tão difícil na prática? Porque a gente não fez uma decisão séria. Quando a gente toma uma decisão, sei lá, uma pessoa, eu quero ser médico, ela toma aquela decisão, ela deixa de sair com os amigos no final de semana para ficar estudando, para poder passar no vestibular. Quando a pessoa toma a decisão, não, eu quero emagrecer, ela vai veemente na academia, não sei o que, faz dieta, tira doce, corta isso, corta aquilo, e emagrece. Quando a gente quer alguma coisa, a gente dispõe dos meios para fazer acontecer. E aí é uma reflexão para a nossa vida. Se nós não estamos buscando isso, é porque nós não escolhemos verdadeiramente. É porque nós estamos colocando a mão na arada e estamos olhando para trás. Porque a gente teve um vislumbre da vida em Cristo, através da vivência na igreja, nas pastorais, nas orações que nós fazemos. Só que a gente ainda tem um gostinho das coisas aqui da terra. E isso impede a gente de alçar voos, né? Basta uma linhazinha presa no pé de um passarinho que ele não consegue voar. E é por isso que Cristo fala: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, toma a tua cruz e segue-me. Porque não tem como nós servirmos a dois senhores. E seria uma decisão muito tola da nossa parte escolher não servir a Deus. Não faz sentido. Não faz sentido. A gente só tem a ganhar servindo a Deus. Pode ser que a gente sofra nessa vida. Pode ser que Deus escolha, por conta dos nossos pecados, enfim, que a gente sofra nessa vida. Não tem uma vida confortável. Mas é como se o Trinácio fala nos exercícios espirituais. Na pobreza, na riqueza, no conforto, no desconforto, na saúde, na doença, em tudo dai glórias a Deus. Independente do estado em que eu me encontro atualmente, eu tenho que dar glórias a Deus, porque é da vontade de Deus que eu esteja nesse estado que eu estou hoje, tá? Acabou que eu tomei o tempo todo da aula falando dessa última parte. Eu ia falar hoje sobre Nossa Senhora, como o quarto princípio fundamental, né, da vida cristã, dentro desse nosso curso de ascética e mística. Só que acabei me estendendo um pouquinho nessa ideia que o Rui Marim traz de como viver essa configuração com Cristo, né? Fazendo as coisas por Cristo, com Cristo e em Cristo. Inclusive, é até interessante porque São Luís Maria, né, que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, ele também fala disso, né? Fazer as coisas por Maria, com Maria, em Maria, certo? E é muito interessante a gente trazer a dinâmica mariana, porque a gente começa a entender pontos ali
que são fundamentais, né? Quando eu falo assim, Cristo é o único meio, né? Não sei se vocês lembram na última aula. Claro que assim, Cristo, ele é o único meio. Só que existem outras formas de nós chegarmos até Cristo, que é esse meio. E uma delas, e a mais perfeita delas, e a mais recomendada, a mais, inclusive, fácil, como diria São Luís, é através da devoção à Virgem Maria, que é um modelo perfeito de cristã, de santa e de todos os outros atributos, características que um santo possui. Maria possui em excelência, em abundância, tá? Só como eu já estourei o nosso tempo de hoje, então a gente deixa para comentar sobre a Virgem Maria na semana que vem, até para a gente não estender muito o nosso horário. Independente de ter falado o programado de hoje ou não, eu sempre creio que tudo que acontece, nada é por acaso, né? Nada é por acaso, tudo tem um toque de Deus, então se Deus deu essa inspiração para a gente poder falar sobre isso hoje, né? Sobre esse modo de viver a Cristo, foi porque isso seria importante para as nossas vidas, tá? E agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem dado, né? Uma coisa que eu estava refletindo, escutando uma aula de um professor muito querido, que ele falava o seguinte, né? Se a gente quer fazer alguma coisa de importante, de impactante, a gente precisa ser especialista naquilo, né? Então, por exemplo, assim, inclusive ele deu esse exemplo, né? Se você quer fazer algum impacto, quer causar algum impacto na saúde, por exemplo, você precisa estudar para ser médico, né? Então você tem que ir lá, tem que fazer medicina, tem que fazer residência e uma série de coisas para você poder se tornar um médico, de fato fazer diferença, salvar a vida das pessoas. Agora, se você só quer, eu quero ajudar uma ou outra pessoa, etc. Aí você pode ser um voluntário, você vai lá numa ONG, está numa associação sem fins lucrativos, vai visitar um idoso, um doente e ponto. Só que aquilo você não vai estar causando um impacto. Claro que assim, impacto pontual a gente sempre causa na vida da pessoa que a gente tá ali atendendo, né? Mas se você realmente quer causar um impacto na área da saúde, você precisa se tornar um especialista, você precisa se tornar um médico, né? Aí tem aqueles filmes lá de médicos que fizeram coisas incríveis. Ele falou o seguinte, ó, se a gente quer causar algum impacto na vida espiritual, e que causar impacto na vida espiritual não é simplesmente fazer alguma coisa de extraordinário, mas se a gente quer ser santo, se é uma meta nossa, a gente precisa ser especialista nisso. A gente precisa entender como que funciona a nossa vida espiritual, como que funciona a nossa alma, como que funciona a nossa psicologia, né, a nossa parte animal, como que funciona tudo isso, quais são os combates que eu devo combater, né, quais são os princípios que eu devo ter como norteador na minha cabeça, para que a gente possa, de fato, causar um impacto na vida espiritual. Se a gente não for especialista nisso, se a gente não buscar se aprofundar cada vez mais na espiritualidade, a gente não consegue causar um impacto, de fato, né, na vida espiritual. Não que isso seja requisito, claro que Deus chama as almas e tem almas muito especiais que, longe de serem estudiosas, foram grandes, belíssimos santos, que produziram conteúdos assim de uma forma excelente, tá? Mas se nós, meros mortais, queremos fazer algo, né, de impactante na nossa vida espiritual, a gente precisa ser especialista. E, gente, um testemunho pessoal. Quanto mais vocês conhecem isso, mais vocês amam, mais fortalece a nossa vontade de querer, de fato decidir pela santidade. Não é uma decisão fácil, não é uma decisão que eu tomo da noite pro dia, não é uma decisão que eu faço, não, eu vou ser santo. E aí, a partir de agora eu vou ser santo. Não, não é assim. Não é assim que funciona. A longo prazo isso não dá certo, né? Mas aos poucos a gente vai conhecendo, quanto mais você conhece, mais você ama. Quanto mais você conhece, mais você decide. Quanto mais você conhece, mais você quer aquilo. Você busca por aquilo e você configura a sua vida de uma forma que ela seja apontada para essas coisas. E é isso que a gente deve buscar. Acima de tudo, acima de todas as coisas, a gente deve buscar a nossa santidade. É mais importante do que tudo. É mais importante do que
educar os filhos, mais importante do que dar comida para os filhos, mais importante do que tudo isso é a nossa santidade. Certo? Bom, vou abrir aqui para perguntas, caso alguém tenha alguma dúvida. Se não, a gente já faz a oração e encerra o encontro de hoje. Agradeço bastante, né, profundamente mesmo, a participação de todos, não apenas dos que estão aqui presentes na aula ao vivo, mas também dos que estão nos acompanhando nos vídeos gravados, né? Era uma dúvida que eu tinha se o pessoal ia assistir ou não, mas graças a Deus ali achei quase 20 pessoas estão acompanhando as aulas posteriormente, então isso é muito bom, isso é muito positivo, né? E abro agora para perguntas, caso alguém tenha. Eu já liberei os microfones, tá? Gabriel, Oi. por favor, você pode repetir quais são as 3 virtudes teologais, por gentileza? As 3 virtudes teologais, você quer que eu só repita o nome delas ou você quer que eu explico elas? Não, só repetir os nomes, que eu Tá, perdi uma. é A a fé, explicação eu perdi. Sim, a virtude da fé, a virtude da esperança e a virtude da caridade. perfeito. Obrigada. Nada. Alguém mais tem alguma dúvida? Pessoal aqui ainda é tímido, né? Mas eu creio que um dia não vai ter mais toda essa timidez aqui. Maravilha, gente. Então, agradeço bastante a presença de todos vocês nessa noite. A gente continua na semana que vem, se Deus quiser, se não acontecer nenhum imprevisto, tá? E vamos fazer uma oração para a gente poder finalizar. Hoje estava programado para a gente falar sobre ela, sobre a Virgem Maria, mas a gente deixa para a semana que vem. Mas de qualquer forma, a gente entrega todo esse nosso estudo, toda essa oportunidade que Deus está dando para a gente poder crescer mais na intimidade com Ele, nas mãos da Virgem Maria, porque ela é a medianeira perfeita, ela é que pega a nossa oração, né, e orna a nossa oração, deixa ela bela, coloca rosas, coloca lírios e entrega para Deus, né, como uma boa mãe faz com os filhos, né? Então, vamos pedir a intercessão de Maria para que ela possa nos auxiliar nessa nossa caminhada e para que a gente possa ser cada vez mais firme e decidido no nosso querer de buscar a santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Santa Deus, Maria, Mãe de rogai por Deus, nós, rogai pecadores, por nós, agora e pecadores, agora e na hora de nossa na morte. nossa morte. Amém. Amém. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu tô escutando vozes de crianças aí no fundo. Tem crianças acompanhando aí? Jaqueline, minhas meninas, elas Ah, participam. que alegria, viu? Que bacana, bom saber. Uma de 11 e a Bom outra de saber. 7. Ah, maravilha. Bom saber, então. Gente, boa fiquem noite, com Bia. Deus, Boa então. noite. Tenham uma ótima noite. Boa noite. E até semana que Boa vem. noite. Boa noite.